Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Após vitória e classificação para o quadrangular final da Série B, elenco do Icasa ganhou folga. Nos bastidores do Leão, grupo ganha força para substituir Suarez Leite Machado. Fortaleza goleia o Ferrão, avança para a final e segue na luta pelo pentacampeonato. Com o goleiro João Ricardo machucado, Leão contrata atleta do Guarani de Campinas. Ceará elimina Iguatu e deve ir de time B, quarta-feira contra o Atlético de Alagoinhas. Derrota para o Fortaleza faz diretoria coral protestar contra a arbitragem. E hoje será conhecido o time que vai disputar a final do Paulista contra o Palmeiras. 18h06, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, está no Vale Esportes, oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Vale FM, Vale FM. A 41ª semana do Padre Cícero vem aí. Uma semana cheia de alegria. Programas para a família que transbordam o orgulho juazeirense por celebrar uma das maiores figuras para a história da nossa cidade. Venha comemorar este momento de devoção, fé e lazer em comunidade. De 20 a 24 de março e você não pode faltar. Para a programação completa, acesse o site da Prefeitura. Esperamos por você e viva o Padre Cícero! Vale Esportes é futebol de primeira. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Já pensou em levar pra casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos Honda Pop de uma vez só? Isso mesmo, 6 motos de uma vez só. Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte desta semana tem 6 motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei 6 Honda Pop 0, é demais. E mais, 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. E o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços.
produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Aqui estamos nós com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui ao nosso lado ele. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, JF, amigos do nosso Timaço da Vale FM. Nesta segunda-feira, começando o programa, depois de um sabadão de muitas emoções lá na Arena Romeirão e a classificação do Icasa direto pro quadrangular final. Verdão do Cariri, ao lado do Guarani de Sobral, agora vai esperar os dois outros integrantes desse quadrangular e o Icasa Delton agora está a 3 jogos da volta para a primeira divisão do ano que vem. Bom, Marco Valério, tem uma coisa que está me agradando muito nessa história toda agora da tabela. É que os jogos do Icasa estão programados para domingo. Perfeitamente. Que eu acho que domingo é o dia ideal para que isso aconteça. Com um detalhe, Marco Valério, porque agora, no domingo agora, tem a primeira da final do Paulista, né? E o Carioca, e no outro domingo também. A outra final, exato. A outra final, né? Que é justamente o dia 1º, né? Que vai ter a outra da final. Acho que, mas é o jogo mais tarde. O Icasa deveria fazer o jogo aí no domingo ou depois, eu não sei como é que vão ser os horários dos jogos, marcar para 18 horas para pegar. Aliás, o primeiro é fora, né, do Icasa, dia 1º. Então, quer dizer, os 2 jogos que ele vai fazer no Romeirão serão jogos aos domingos. E eu acho que seria muito interessante o Icasa manter e ter seu torcedor de volta ao estádio aos domingos, viu, Marco Valério? Alguns torcedores alegam que não podem ir no sábado exatamente pelo fato de estar trabalhando. Então, a gente aguarda aí para ver, né, o posicionamento tá final. Por enquanto para domingo, né? Tudo para domingo, Tá tudo para domingo. O primeiro fora, num domingo, também os outros 2 que ele vai fazer no Romeirão, tomara, porque realmente esse tipo de reclamação tem acontecido muito e que o Icasa possa, de fato, jogar no domingo, fazer os seus jogos no domingo, no momento decisivo, Marco Valério, de acesso com a presença do seu torcedor, né? E eu imagino, Delton, e já o Aloísio pode falar sobre isso, o quão aliviado está o elenco do Icasa. Acredito que a rapaziada tirou um caminhão das costas porque a pressão era muito grande por essa classificação. O time, apesar de sempre ter estado nas primeiras colocações, sofreu pressão da torcida, pressão da diretoria o tempo todo, principalmente nas últimas rodadas, quando o Icasa não foi bem, principalmente jogando fora de Juazeiro do Norte, mas é aquela coisa, né? A Arena Romeirão realmente tem sido um talismã a favor do Icasa, que mesmo sem apresentar um grande futebol, é incrível como o Icasa tem se tornado, pelo menos até aqui,
e tomara que continue assim, um time imbatível nesta Série B do Campeonato Cearense, jogando no Romeirão, Delton. É verdade, Marco Valério. Estamos já com a Luiz aí? Vamos então trazer as notícias do time do Verdão do Cariri, aqui com o nosso amigo Aloysio Vilar, e mandar um abraço pro meu amigo Popó. Alô, Popó! Tá ouvindo a gente, rapaz? Tá, e o painel é todo colorido do carro que ele tá. Agora é de torcedor do Flamengo, tá vendo? Esse aqui é carro de flamenguista. Chique, Delton. Não, mas esse aqui é de flamenguista. E é? É, mas ele é corintiano. Mas aqui é de flamenguista, não é não, ô Pipi, ô Bibi? Bibi, né? É vermelho e preto, é de flamenguista aqui. Não tem pra onde correr, não. Aloysio, boa noite. Boa noite, Delton Sá, boa noite, Marco Valério, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com os destaques do Verdão do Cariri nesta segunda-feira, logo após a classificação da equipe casiana para o quadrangular final do Campeonato Cearense da Série B. Como o Marco destacava, o Icasa está a apenas 3 jogos de voltar à primeira divisão do Campeonato Estadual. Para isso, a equipe vai ter pela frente 2 jogos em casa e apenas 1 jogo fora. E isso é um fator determinante para a equipe casiana, que até agora tem tido ótimos resultados dentro de casa, dentro de Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. Infelizmente, o desempenho fora não tem sido o mesmo, mas o que importa é que a equipe chegou lá e agora está muito mais próxima de voltar à elite do futebol estadual. No último sábado, o Verdão venceu a equipe do Floresta pelo placar de 2-1. O primeiro deles foi marcado pelo atacante André Tavares logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Depois de uma cobrança de falta do Emerson Catarina, a bola bateu na barreira e sobrou para o lateral Madson, que cruzou e achou lá na pequena área o André Tavares, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. E o Icasa não fez muito mais que isso no primeiro tempo. Depois ainda teve uma chance, depois de um cruzamento da direita do Felipe Salles, o Tavares tentou alcançar a bola, mas não chegou a tempo, mas parou por aí. Aos 45 minutos, o gol de empate do Floresta veio com Rodolfo após um erro do zagueiro Samuel da equipe casiana. Já no segundo tempo, a gente pôde observar muito mais vontade do Icasa, muito mais entrega da equipe. E o Icasa, inclusive, teve um gol invalidado do André Tavares. Após um lançamento do Hércules, o Tavares estava muito adiantado, fez o gol, mas não valia mais nada. Porém, aos 31 minutos, o Jonathan, lateral esquerdo, que havia entrado no lugar do Madson, acertou um belíssimo chute no ângulo esquerdo do goleiro Igor Campos, da equipe do Floresta. Um golaço daqueles para garantir essa vitória e a classificação do Icasa para o quadrangular final da competição. Agora serão aí 2 semanas de preparação para o quadrangular. O Icasa ainda vai conhecer os seus adversários, tem o Guarani de Sobral, mas agora aguarda a realização desta outra fase que a Federação Cearense tem chamado, viu, Delton e Marco, de semifinal. Esses próximos jogos, esses cruzamentos que vão acontecer do 3º ao 6º colocados. E esta última fase, a 3ª, é chamada de quadrangular final. Então agora o Icasa vai apenas aguardar a realização desta semifinal da Série B do Campeonato Cearense. E a gente aproveitou logo após a partida do último sábado para conversar com o treinador icasiano, o Marcelo Vilar. Ele falou um pouco sobre a partida, reconhecendo que a equipe não teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas que alinhou os pontos e na segunda etapa a equipe veio realmente para vencer com vontade e garantir a classificação. Importante que coloca o Icasa direto no quadrangular final. Foi mais um jogo difícil, mas o Icasa dando mais um passo rumo à elite do futebol estadual. A expectativa de que a gente só ia pegar jogo fácil, ela foi por água já no começo da competição. Nós sabíamos disso. Fomos muito mal no primeiro tempo. Eu assumo a responsabilidade, pois coloquei alguns jogadores que vinham de contusão e o time não conseguiu render, mas no segundo tempo o Icasa mostrou que é capaz, do que ele veio fazer na competição. Conseguimos objetivo por objetivo. Eu sou muito prático, sou muito honesto, sou humilde com relação a isso aí, respeitando demais os adversários, mesmo com a grandeza do Icasa. Eu acho que o primeiro objetivo nosso aqui era não cair. Ano passado, aqui no Cariri, todo mundo apostava no Cariri e o Cariri caiu. Então nós conseguimos os pontos para ficar entre os 8. O segundo objetivo era ficar entre os 6. Acho que com 3 rodadas, 4 rodadas de antecedência, nós conquistamos. E o terceiro objetivo era
agora ficar entre os 2 primeiros. Terminamos em primeiro, estamos aí. Dificuldades nós tivemos, as pessoas não sabem, desde a formação, as dificuldades que nós tivemos, as contusões que aconteceram, tudo tinha que ser levado em conta. O torcedor tem razão, porque o torcedor quer ver o acabado ali, o que acontece. E o torcedor pode comemorar, porque o Icasa terminou em primeiro lugar, vai para o quadrangular final, com o objetivo de subir, né? E depois que a gente conseguir o objetivo de subir, lutar para ser campeão. Ô Marcelo, você reconheceu aí que o time não fez um bom primeiro tempo. Como é que foi essa conversa no vestiário no intervalo e também como é que você utilizou a estratégia para virar esse jogo? Alguns jogadores estavam nitidamente sem a condição ideal. Isso foi mostrado, o time não conseguia ficar com a bola, perdia a bola com facilidade, não conseguia fazer a marcação como a gente queria. Mas nós estávamos vencendo o jogo 1-0, estávamos no finalzinho já. Eu, para não queimar a substituição, eu resolvi esperar para o intervalo, foi quando a gente tomou o gol, né? Mas a gente mostra que tem um grupo, se não é o melhor grupo que a gente pudesse querer ter, mas é um grupo unido, um grupo de jogadores que não tem só os 11, os que entraram muito bem, e a gente tem que, da mesma forma que reconhecer que não fomos bem no primeiro tempo, no segundo tempo o time foi bem demais e mereceu a vitória, né? Eu repito, o Icasa é grande por causa do seu torcedor. Eu entendo o torcedor está machucado de uma sequência de resultados ruins, alguns jogos até dentro de casa, mas ele tem que entender que ele é o Icasa, e ele é forte, né? E se a fortaleza dele for a favor do Icasa, o Icasa vai ser mais forte. Se for ao contrário, é mais um adversário. A gente viu em determinado momento do jogo o Iago pedindo a substituição, se não me engano, do Madison. Deu para perceber se está 100%. Você falou agora há pouco dos jogadores não estarem inteiros. Deu para perceber alguma coisa já? Já deu para tomar ciência de como está o atleta para a sequência? É muito cedo ainda, né? Agora nós temos 15 dias, dá para recuperar bem o elenco, todos os jogadores do grupo, né? E nós vamos continuar nessa batida aí. A gente tem que entender que o importante para nós é conseguir os resultados. Buscar sempre a melhora de um jogo para o outro, para que a gente possa conseguir chegar. Eu digo que está muito nivelado a competição e a gente está atento a tudo isso aí, para que a gente possa, no próximo jogo, melhorar com relação a esse. Muito bem, ouvimos aí as palavras do técnico do Icasa, Marcelo Vilar. Essa foi a entrevista coletiva que ele concedeu logo após o jogo do último sábado. E deu para ver, Delton e Marco, logo após o término do primeiro tempo, que o Marcelo tava desesperado, tava louco da vida. E com certeza ali no vestiário a conversa foi séria. Puxou a orelha realmente dos jogadores, que voltaram com uma postura diferente no segundo tempo, e ao que tudo indica, o Marcelo gostou dessa postura e quer mantê-la para o quadrangular final da competição. Eu só preciso discordar de uma coisa que disse o Marcelo Vilar, no começo da entrevista. Discorde. Que ele disse que todo mundo achava que os jogos seriam fáceis. Ninguém achava que essa segunda divisão ia ser fácil, não. Pelo contrário, pelas equipes que estão disputando a competição, ninguém imaginava jogo fácil, não, nessa competição, não. Equipes extremamente tradicionais no nosso futebol, que disputaram como Horizonte, como Itapipoca, como Guarani de Sobral, como Tiradentes, como Icasa, o Floresta, que tem competição nacional. Aí tinha o Crato, que ninguém sabia como vinha. Todo mundo esperava mais do Crateus, que foi rebaixado. O Pacatuba tinha uma graninha para fazer o time que fez aí, tá disputando o campeonatão. Paguimentos é um time que tem grana também. Ninguém falou aqui que tinha jogo fácil pro Icasa, não. Pelo contrário, todo mundo imaginava que seria uma segunda divisão bem difícil, bem complicada e bem equilibrada, como ali no miolo estava muito equilibrado. Terminaram vários clubes com o mesmo número de pontos. 3 clubes com 12 pontos, né, eu acho. 15, quer dizer, não era fácil, ninguém imaginava isso. Quem acabou, na verdade, fugindo dessa realidade foi o Crato, né, que foi o time, a pior campanha da competição, e o Crateus, que mesmo sendo rebaixado, mas foi o time que eu achei jogar melhor aqui no Romeirão contra o Icasa, foi o Crateus quando o Icasa empatou. Foi o único que não perdeu pro Icasa. Que não perdeu pro Icasa, jogou muita bola aqui. O Crateus quando empatou contra o time do Icasa. Para mim foi o adversário mais lúcido que o Icasa teve jogando na Arena Romeirão. E foi rebaixado o time, pra você ver como é futebol.
mas era um time extremamente inteligente, que pressionou a saída de bola do Icasa, que deu, meu amigo, uma pressão nesse Verdão para o Icasa empatar o jogo. E foi rebaixado. Então eu só queria discordar desse ponto de vista do Marcelo Vilar, de dizer que todo mundo imaginava que os jogos seriam fáceis. Eu acho que ninguém imaginou isso não, que todo mundo achava que era uma segunda divisão, como ainda está sendo, bem complicada, né? E como destacou aí o Aloísio, quando terminou o primeiro tempo, Delton, uma coisa que fazia tempo que eu não via. O treinador do Icasa, o Marcelo Vilar, ele não teve a paciência nem de chegar no vestiário. Ele juntou os jogadores ali na saída e deu uma bronca nos 11 atletas que atuaram no primeiro tempo. Não sei ali se para a torcida ver que ele estava atento ao que estava acontecendo, mas ele se desesperava porque o Icasa tinha muita dificuldade na saída de bola. Diferentemente do time do Floresta, tocando a bola, organizando, suas linhas bem montadas, os movimentos muito mais concatenados, as conexões da passagem do meio campo para a peça ofensiva, time muito bem organizado do técnico Raimundinho. Mas é aquela coisa, o Icasa no Romeirão é um time que, além de jogar melhor do que fora, leva muita sorte também. E eu acho que isso tem muito a ver com o torcedor. E o Icasa só não ganhou todos os jogos nessa fase classificatória no Romeirão porque o árbitro da partida contra o Crateús, na minha opinião, prejudicou o Icasa, gol foi legítimo, invalidando aquele gol para mim legítimo também. Então, se não fosse o erro da arbitragem, o Icasa teria ganhado todos os jogos na Arena Romeirão. E é um fator positivo porque agora na fase decisiva o Icasa fará 2 partidas em casa e somente uma fora. Acho que a diretoria do Icasa precisa fazer aí uma promoção para juntar os ingressos dos 2 jogos, Marco. Para o torcedor vender a casadinha, né, Delton? Comprar a casadinha para os 2 jogos e fazer da Arena Romeirão um verdadeiro caldeirão nos 2 jogos, Marco Valério. Fazer aí, o cara compra logo o ingresso para os 2 jogos, tem tempo para fazer isso, para solicitar a federação, fazer um trabalho aí de motivação hoje, de venda de ingresso, de procurar a empresa, de procurar o pessoal. E o Icasa bateu o recorde dos jogos na Arena Romeirão, de botar naquela arena mais de 5 mil torcedores, Marco Valério. Eu acho que são 2 jogos que o Icasa vai fazer em casa. Se vencer esses 2 jogos, Marco Valério, dificilmente não estará na primeira divisão. Claro que vai fazer a estreia primeiro fora, mas vai fazer 2 jogos no Romeirão. Eu acho que a diretoria precisa estudar uma forma aí de vender os ingressos de forma antecipada para o jogo, casadinha logo, bota o ingresso do valor, se o cara comprar 2, ganha um descontinho aí de 5 contos, sei lá, alguma coisa aí. Estuda algo nesse sentido para colocar gente no Romeirão nos 2 jogos. Porque o torcedor do Icasa tem que ser o diferencial para empurrar esse time para chegar na primeira divisão. Tá certo, Delton. Algo mais do Verdão nesse primeiro momento, Aloísio? Não, Marco. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. Bota a hora, João Filho. 18h27. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. O Vale Esportes, o oferecimento dos produtos André feitos com amor. E nós estamos na internet. Estamos. No nosso canal no YouTube, Marco Valério. Rádio Vale FM Oficial. Hoje, segunda-feira, quer comer pizza, uma lasanha, um beirute, os sanduíches, Marco Valério, como é que faz? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Você vai lá na Avenida Carlos Cruz, Todos Santos. Ou então você liga e pede pelo WhatsApp. E qual é o número do telefone? 988429514. Repete, Marco, eu não anotei, não. 8842-9514. Tá certo, Marco Valério. Agora eu quero dizer que o Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgados, as pipocas da Ju. Tem também os salgadinhos Pipoclaps para você, são deliciosos. A garotada adora, os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonières os nossos produtos. Eu tô falando de produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. O ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, hein? A turma ESC Med com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovações. Ótimo material didático, a melhor equipe de professores acompanhando o aluno em todo momento.
Mais informações nas redes sociais do ESC ou pelo WhatsApp 99982-2476. Agora eu quero falar da Gênesis Solar, que tem a solução para você parar de pagar um absurdo de conta de energia, viu, Bibi? É só você colocar geração de energia solar. Falou com o Hércules para ele botar lá, geração de energia solar. Lá, meu amigo, você vai parar de pagar esse absurdo. Você pode financiar 100% do projeto ou pode pagar no seu cartão de crédito até 18 vezes. Eu tô falando de Gênesis Solar. Chama no zap 981237956. Fala com meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Aí, Delton, já mandaram pra você também? Tá certo. Tô ligado, Marco Valério. Incrível! Nesta semana tem Cariri da Sorte com uma premiação sensacional. Meu amigo, minha amiga. Você pode ganhar no quarto sorteio do próximo domingo 6 motos Honda Pop 0 km. Como é, homem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu vou abrir motos. uma frota de entrega, Vou com o iFood. Tudo junto no quarto sorteio. Aí você ganha e investe no JFood, tá certo? Vamos botar as entregas, viu, JFood? Lembrando que tem R$5.000 no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, Giro da Sorte. A rodada da sorte com R$500, com 20 ganhadores. E tudo isso para ganhar 6 motos, rapaz. Tudo isso com apenas R$5. Então, o que é que você tá esperando, hein? Essa semana não dá para ficar de fora. Compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Nossa senhora, meu amigo, eu falo já, viu? Rapaz, meu amigo Moisés Rolim tá me mandando um negócio aqui, Marco Valério. Rapaz, Moisés é um cara inteligente. Que coisa feia, viu, Moisés? Daqui a pouquinho eu falo. Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Aonde é? Na Só Fumê Service. Na Rua José Marrocos, número 408, no bairro Salesianos. O telefone é 988054899 e a direção é do corintiano Edilson, o doutor do fumê. Grande Edilson, conosco também. O Corinthians foi mal. Corinthians foi mal, Dançar? Foi. Eliminado do Paulistão. E faz tempo, né? Faz tempo. Tá treinando pra ver se melhora, né, Dançar? Valério. Grage Veículos Multimarcas. Olha a cara do JF. Ele gosta, né, isso é cabra ruim. Grage Veículos compra, vende, troca e financia seu carro seminovo com as menores taxas do mercado. Rapaz, tem um Corolla prata lá no Grage Veículos. Tem um Toro lá também. Tem um Palio, né? Um Palio que você dá no dia a dia. Tem um Fiat Argo lá. Eita, tem um Onix, Delton Sá. Até uma Trailblazer tinha lá, não sei se ainda tá lá. Vendeu já. Vendeu já? Eu não vi mais lá, É porque vende ligeiro. Tu é então, doido, meu Marcão, amigo, os negócios de marca é filé. o negócio lá é bom. As melhores condições, carros revisados, seminovos, com procedência e na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado. Você compra, pode ficar despreocupado, meu amigo, que o homem, olha, palavra do homem vale Pense mais no homem que tudo direito, nesse Sá, mundo. Marquinhos é filho, meu amigo. Pense numa dupla de Ali homens os cabas corretos. são corretíssimos, meu amigo. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Dê uma olhadinha aí no Instagram. Eu sigo o Instagram da Grage Veículos. Agora o de Marcão é só ele pedalando. O homem agora é o rei do pedal. E é pra ficar fininho, é? Ele já tá Baixar a fininho, o negócio dele barriga. aí pra chapada, pedala pra um lado, pedala pro outro, vai pro meio da lama. Pensa aí, não acaba? Pro meio da lama. Pedala não quer saber não, se tá chovendo, se tá não. Chega depois, toma um banho, relaxou. É ele, Nicásio é bom de pedal também. Mas agora Marquinhos roda muito, viu, Marco Valério? Marquinhos é a galera pesada aí, viu? Agora eu quero falar do Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho. Eu me toquei, viu, João Filho? Colégio Compasso. Na Rua de Gomes 474, no bairro Tiradentes, o telefone é o 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Eu olho já, viu, LL? Atenção você de Crato! A nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. A nova sensação do comércio na Rua Miguel Lima Verde 494, lá no Mandacaru Center, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. O Val tinha me mandado essa foto ontem e o outro Val mandou também. Né, Val mais Val? Val mais Val. Val mais Val. O outro Val tinha me mandado ontem e o Val hoje me mandou hoje aqui.
O Val da Tapioca tá numa choradeira desde ontem, mas rapaz, é grande, Marco Rapaz, Valério. e Tony Souza? Rapaz, eu vi uma. E Tony Souza? Eu vi um arranca-rabo dele com o Alexandre. Um baiano de coração cearense. E Tassiano só dando corda. Ô, Tassiano. Marco Valério, nós trabalhamos também em nome, sabe de quem? De Jau Presentes. Pensou Presentes? Jau Presentes. Você tá afim de comprar utilidades do lar, tá afim de comprar também decoração, brinquedos, tudo isso você encontra na Jau Presentes. Rua Cláudio Bevilacqua, 53 mesmo. Sai da estação São Pedro quando droba, como diz o carro, quando droba. Aí depois você já pega logo, uma, duas, três, tem logo as lojas, tudo uma do lado da outra, cada uma num segmento diferente pra você fazer as compras, mas você compra tudo junto, paga tudo de uma vez só, parcela e negocia lá na Jau Presente, porque pensou presentes, Jau Presente. A Churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. É na Churrascaria Mão de Vaca. Tem delivery, hein? 988657741 ou 99805-4212. É a melhor Churrascaria Mão de Vaca. Em nome também, Marco Valério, da Tacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou. Na Tacom Home Center você compra tudo para sua obra, meu amigo. Tem o melhor atendimento, tem prazo para você pagar, aquela negociação espetacular. E na hora da entrega, maior rapidez e velocidade para você receber as suas mercadorias. Então, a Tacom Home Center é o Home Center que o Cariri aprovou. No lanche, no café, no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Ô, pão bom. Rapaz, não é aquele pão rei mal cheiroso que esfarela quando se abre o pacote, não. Marco Valério. É um pão delicioso, rapaz. É bom, é bom. É bom mesmo. É bom. E assim, um aroma agradável. Ele é bem fofinho, macio, delicioso. Mas e a linha integral. O meu peço pra prensar. Ó, não é por nada não. Tem pão por aí integral que você tá comendo, parece palha. Já o da Panebom Pão Nosso não, é pão saboroso. É bom. Com ingredientes selecionados da mais alta qualidade. Eu pedi a torcedor do Vasco, né? Eu pedi, não sei, eu sei que ele torce Guarani. Eu pedi a Vasco. Eu sei que aqui ele torce pelo Guarani. Não é Campo Grande, não? Não, Campo Grande ele apoia. Mas torcer assim, torcer de verdade, ele torce pelo Guarani. Mas ele apoia todos os times aqui da nossa região. Produtos Panebom Pão Nosso. Pancinha, toca pra quem é Pancinha? É assim, ó, como meu amigo eu pedi. Eu não tive o prazer de conhecê-la. Pança é pedra boa, rapaz. É contemporâneo de segundo grau. Lá dos tempos lá. Tá certo. Desde os primórdios. Mandar um abraço pro pessoal do Racha do Paulo, Bibi, representante legítimo. Rapaz, disse que Paulo não sai da casa dele no sábado sem Bibi. E como é que isso não que sai? O carro de Paulo, se Bibi chega lá 10 horas. Um assento do carro de Paulo, Oxê, que já é reservado pra Bibi, não é não, Bibi? Todo sábado tá lá, reservado. É claro, não vai mais ninguém não. Mas é claro, Delton. Essa vaga aqui é de Bibi. Tem pra Bibi correr, chega não. 10 horas, homem. É não. O Racha que é 2 da tarde. É não. 10 horas ele tá lá por lá já. Se tu almoça lá, já Bibi. encosta, Tô lendo, como é que não leva, Delton? Mais um. Vai, Marco. Paulo só sai 3 horas da tarde. Mas a Bibi é uma visita tão aguardada que ele chega cedo. Entendeu? Agora, antes do Guarani, tem uma vinheta especial pra você. Não, peraí, Marco. Rapaz, esse João Filho. Não, peraí, Marco. Olha, não terminou ainda não. Eu avisei dessa vinheta, tá com uns 10 minutos. João Filho ainda na vontade de João Filho. Tem que falar primeiro do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia Burger é uma delícia de Abre hambúrguer. Abre o J-Food aí. Vai lá na Praça do Pio 12 pra você comer uma delícia de hambúrguer com meu amigo Baleia. Qual o telefone, João Filho? 988380548. E a mais nova loja das farmácias Fernandes lá na Humberto Bezerra, Marco Valério. Lá da Areninha, agora são 7 lojas das farmácias Fernandes. E ramagem, rapaz, eu tenho que comprar a carteira pro meu menino. Eu vi a carteira do meu menino, a carteira tá ruim, viu? Vai na ramagem, Delton. O menino disse, ei, pai, tá aí minha carteira. Quando eu peguei a carteira do menino, eu disse, não, meu filho, pelo amor de Deus. Isso é uma antiga minha, rapaz. Uma antiga minha lá, o menino reaproveitou. Vou comprar a carteira pra dar pra aquele menino.
Ô, Robson, separa uma boa aí que amanhã eu vou aí buscar aí e pagar aí da Ramagem Couros, pra ver se ele Muito chama bem, dinheiro tá no bolso dele. Porque só quem tem carteira que chama dinheiro é Ramagem Couros. E conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio Unileão. Inscrições abertas para o vestibular digital. Agora muito mais praticidade para você estudar na melhor universidade do interior cearense. Esse aí ficou massa, viu, bicho? Peraí, como é isso aí? Como é? Esse aí ficou massa. Bota aí, bota de aí. novo, bota de novo. Ele fica um remix combinado, né? Esse sá foi massa demais. Quem foi o Giro DJ? Foi Jorjão? Foi? Só faltou ter sido o DJ Jorjão. Rapaz, esse Bibi é desenrolado, né? Quem produziu isso, Delton Sá? Deve ter sido Geraldo. Eu não sei não. LL. Isso foi quando o Lorival mandou mensagem pra você aí. Marco Valério! Isso aí foi quando. Isso é quando o Lorival, que eu ouvi aí, Lorival com essas histórias de mandando mensagem, você desvajar, não sei o quê. Eu peguei logo. Eu acho que essa aqui tá melhor. Ó. Tá não? A gente não ganha dinheiro, mas pelo menos se diverte, né, não, boi? Vamos falar do Guarani, Bora, Marcão? Guarani. Fala, Nelson Luiz. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. A todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado, que nesse momento tá somente em atividades em relação às meninas, que estão se organizando já pro Campeonato Brasileiro da Série C. Mas o que movimenta os bastidores do Guarani é uma suposta saída do Suarez de frente da equipe. Sim, existe um grupo que está se reunindo, inclusive esse grupo está ganhando mais força nos bastidores. Existem alguns apoios das pessoas que fazem parte tradicionalmente do Guarani para que venham a decidir um nome para vir à frente do rubro-negro juazeirense. Já aconteceram algumas reuniões, existem alguns nomes que estão encabeçando, inclusive um desses nomes é uma pessoa bastante conhecida no nosso futebol, no futebol juazeirense, até mesmo no cenário nacional. Por enquanto, essa pessoa... Você é conhecido no cenário nacional, Ronaldo Angelim. Sim. Pode ser Ronaldo Angelim, pode ser outros nomes. Quem? Me diga outro. O Guarani segue trabalhando nos bastidores em relação a isso. Ronaldo Angelim, cenário nacional, Ronaldo Angelim ou NASA? Não tem... Eu não conheceria outro. Ou então Luiz Fidelis. Não, Luiz Fidelis não quer, não. E aí o Guarani... Rapaz, agora uma coisa. Suarez quer sair desse time? Aí, eis a questão. O Suarez confirma, até a última conversa que eu tive com o Suarez, que ele quer continuar à frente do Guarani. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém no Guarani defende a permanência do Suarez? Desses dirigentes, dos conselheiros? Todo mundo quer que ele saia. Suarez, a grande maioria. Meu amigo, Suarez, gosto muito de você. Rapaz, eu não ficava no lugar que ninguém me quer, não. Que conversa é essa, homem? Tinha nem perigo, homem. Até porque não vai ter ninguém apoiando, né, Delton? De que conversa é essa, homem? Se tem um grupo de conselheiros, o pessoal tá se reunindo pra dizer assim, não, ninguém quer o Suarez, vamos atrás de outro nome. Eu, Suarez, não esperava ninguém vir, não. E outro, Delton, só tá escancarado. Toma aqui, Suarez, ó, toma aqui o pessoal do Guarani, tá aqui, entregava. Não, homem. Eu, sinceramente, eu não faria, eu não ficaria. Tô lhe perguntando se tem dirigente, se há uma divisão, ou se existe, na verdade, essa posição daqueles que fazem parte desse grupo, que sempre teve ali perto. Porque se for desse jeito, eu gosto muito do meu amigo Suarez Leite Machado, mas eu não ficaria numa situação dessa. Quando ninguém me querendo lá e eu ficar, que conversa é essa? E a situação, Delton, só tá bem adiantada. Na hora que vocês aqui não me quiserem aqui, meu amigo, eu abro a porta ali, vou-me embora e vou procurar outra rádio para trabalhar, meu amigo. Vou ficar aqui forçado, não. Deus me livre. O que acontece é que essas pessoas já se reuniram muitas vezes. O próprio Alisson, ele fala claramente que quando eles tiverem uma definição, aí vai sentar com o Suarez para ver como é que fica a situação do Suarez no clube. Mas a preferência hoje do Conselho Deliberativo é que essas pessoas venham chegar ao denominador comum para assumir o Leão do Mercado. Eu lamento, porque vai ser mais um presidente do Guarani que não vai dar sequência no seu mandato dentro do Guarani. Eu lamento muito. Gostaria muito hoje que houvesse um consenso, que essa diretoria sentasse de fato com o Suarez, que todas as arestas que foram criadas, elas pudessem ser ali, né, aparadas, conversadas ali, enfim, chegar a um denominador comum, de haver conversas nesse sentido. Se não quer, eu não ficaria. E um outro detalhe, Delton, não tem presidente que fique no Guarani, aqui não tô já tá sem vice, defendendo né? ninguém. Já tá sem vice.
Não estou defendendo nem acusando ninguém, mas todo presidente do Guarani não termina o mandato. Aí sai, fica a vacância, ficam ali de alguma forma, né, tocando o barco de qualquer jeito, porque o Guarani, infelizmente, é um time que passa a grande maioria do tempo do ano sem jogar. O Guarani tem poucos meses de competição durante o ano. Aí o presidente sai, aí fica lá, não tem ninguém. Aí fica uma junta lá, o pessoal, os abnegados. Quando está às portas do próximo campeonato, o time passa 6 meses sem dar um chute na bola. Mas quando está nas portas do próximo campeonato, aí aquela correria, quem assume? Fulano não, Beltrano não, Cicrano, e ninguém assume, aí aparece um que assume nas carreiras, sem planejamento, sabe? Aquela coisa desorganizada. Então, o pessoal do Guarani precisa aprender a trabalhar, precisa ter organização, ou com Suarez ou sem Suarez. O Guarani tem que acabar esse negócio de estar correndo quem é que vai assumir o time às portas das competições e fazendo um trabalho, sabe, às pressas, sem organização, fazendo de todo jeito. Aí não aparece dinheiro, não aparece quem ajude. Aí de última hora aquelas coisas para tentar suprir as dificuldades, mas sem nenhum tipo de planejamento. Então essa tem sido a vida do Guarani nos últimos anos. É por isso que esse sobe e desce constante de divisão para divisão. O Guarani precisa organizar essa questão. Esses abnegados, essas pessoas estão se reunindo e em breve devem até mesmo anunciar o nome de uma pessoa. Mas é Ronaldo Angelim ou não é? Você acabou de dizer que é um cara de projeção nacional. Então, é ou não é o Ronaldo Angelim? Uma das pessoas que estão no meio, sim, o Ronaldo Angelim está entre essas pessoas. Por que você está colocando que aí? Foi procurado, foi conversado. O Ronaldo Angelim já pegou o time dele, que era aceita? um time... O Ronaldo Angelim já pegou o time dele, botou lá como Guarani no feminino, já disputou o campeonato, ele tem um bom relacionamento com o pessoal do Guarani, com o clube, com os dirigentes. Por isso que eu tô perguntando, o Ronaldo, todo jogo do Guarani tava lá, apesar do filho estar no Barbalha, mas ele é um cara que acompanha. Aliás, ele tá em todo jogo, que do Icasa ele também vai, que ele gosta muito. O Icasa é que se distanciou do Ronaldo Angelim, né? Mas ele tem uma paixão pelo Icasa tão grande como tem pelo Guarani. Por isso que eu pergunto, porque você disse, é um cara que tem projeção nacional. Tem muita identificação com o Guarani. Imaginei que pudesse ser o Ronaldo Angelim. Mas em breve, esse grupo vai se reunir para decidir o nome de uma pessoa para ficar à frente do Leão do Mercado. E aí, o que está movimentando bastante os bastidores do Guarani, principalmente nesse último final de semana, essa situação. Devem se reunir ainda durante esses próximos 15 dias, para quem sabe até mesmo bater o martelo para vir a surgir o nome de uma pessoa para ser o novo presidente do clube, caso Suarez venha a renunciar à saída da frente do Leão do Mercado. O Suarez não fala não quer dar uma entrevista para dizer se permanece, por que é que quer permanecer, por que é que quer ficar, mesmo sem querer, né, os dirigentes que ele fique. Era bom a gente ouvir a palavra do Suarez, até pra gente não ficar com especulações. E ouvir também o pessoal do próprio conselho. Rapaz, quer que Suarez saia por quê? O que é que ele fez de errado? Pronto. Conte aqui pro torcedor do Guarani, não é dar satisfação a gente da imprensa não, que a gente tá aqui apenas para noticiar. Nós somos apenas um canal que de forma humilde tenta trazer as informações. Mas eu acho que tanto o Suarez como os que são contrários a eles precisam ser mais claros para o torcedor do Guarani, está muito chateado, está envergonhado com o que aconteceu com o Guarani no Campeonato Cearense e que, no meu entendimento, carece de melhores informações e certos esclarecimentos, tanto da atual diretoria, o Suarez está praticamente sozinho, como também do pessoal que está contra o Suarez. Porque fica esse disse-me-disse, entendeu? E é preciso ter uma posição para o torcedor do Guarani, que está muito triste com isso. Sobre o Suarez, eu já conversei com ele, a gente vai marcar uma entrevista. Ei, rapaz, depois eu errei. Não é zagueiro não, o cabo é goleiro. Goleiro. Estão me dizendo aqui, pessoas ligadas ao Guarani, que o nome que o pessoal está trabalhando é de João Severo. Não, para vir assumir o time como presidente é o João Severo. João Severo. Sim, o nome do presidente da pessoa. Estão me dizendo assim. Falta o João Severo aceitar esse nome, o João Severo aceitar, porque toda essa junta, formada inclusive com o Ronaldo Angelim, estaria com o nome do João Severo. Agora falta o João Severo aceitar. E por isso que ainda não tem essa definição. Eles precisam de um nome para assumir como presidente. E Severo não estava com o Suarez no começo do ano? Ele não saiu naquela mudança? Ele não quis nem ser treinador? Quando mudou o elenco, né? Ele lavou. Ele lavou. Na época, quando mudou o treinador, aí ele pegou o barco.
Pegou o beco. Não quis nem assumir o time. É um clube pequeno que tem suas dificuldades, que não tem uma receita concreta, que não tem calendário para o ano todo. Rapaz, quando há depois eu desunião, preciso a coisa contar fica uma mais pra difícil. vocês, mas eu vou deixar para contar em off aqui. Uma para vocês. Teve uma retirada, assim, uma revoada. Diz que um cabo foi pro lugar, quando o cabo foi, pegaram assim, sai, tiraram todo mundo de perto. No Guarani? Não. Depois eu digo, vamos pro intervalo. Delton Sá. Vamos pro intervalo. Bibi tá aqui, Delton Sá. Vamos pro intervalo, Desliga as câmeras. Desliga as câmeras que eu conto. Ei. No intervalo a gente volta já. Daqui a pouco tem Super Los com as notícias da capital. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Já pensou em levar pra casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos Honda Pop de uma vez só? Isso mesmo, 6 motos de uma vez só. Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte desta semana tem 6 motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei, 6 Honda Pop 0 é demais. E mais, 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. E o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Esse intervalo, Delton Sá, foi Não, eu recebi a ameaça revelador. De boi aqui. Foi. Boi aqui, rapaz. Boi aqui, rapaz. Boi é pra profissional, boi. Rapaz, recebi ameaça de boi aqui no intervalo. Delton Sá, antes do Super Los, só dizer que JF acertou apenas 50% da final do Carioca, tá certo? Aloysio Vilar também só acertou 50%. E ainda errou o Paulista, viu? Foi, né? Tá ruim de palpite, Aloysio Vilar. Tá, né? Tá ruim de palpite. E Quilmer de Campos? Quilmer de Campos? Tá por onde ele? Rapaz, eu tenho uma dúvida sobre Quilmer. Lá em Roraima, qual é o time que o Quilmer torce? Eu queria fazer um desafio rapidinho. Bibi, usando aquele microfone ali, chame Quilmer de Campos. Não entra agora não, viu? Eita, boi, rasteira do Bibi. rasteira ao vivo. Chame Quilmer de Campos. Rasteira ao vivo. Depois, mas chame Quilmer de Campos, vá. Você vai chamar Quilmer. Bibi, não escolhemos o programa não, Bibi. Não, peraí, deixa ele, vai, chama Bibi.
Bora, Quilmer de Campos! Só assim mesmo, né? Pronto, agora boi. Vai, boi. Agora chama. Não, chama o homem. Como é que chama, boi? Eu não sei fazer vinheta, não. Não, mas vá, chame Quilmer de Campos. Como é que você chama? Como é que eu chamo? Como você chama normal, todo dia. E agora vamos chamar direto de fora da nossa capital cearense. Fala, Quilmer. Agora, Bibi dizendo assim, vamos falar agora com o Quilmer, não é só o nome do Quilmer, não. Vai lá. Ligeiro, vá. Chama agora. Agora diretamente da capital, Fortaleza. Quilmer de Campos. Quilmer. Quem foi o melhor? Ei, J. Rodrigues tá ouvindo, viu? J. Rodrigues tá ouvindo, você precisa... Quem foi melhor? Eu tô muito bem prestigiado. Eu prefiro aquela vinheta que Bibi gravou, aquela outra. Não pipoque, é ao vivo. Não é gravado, é ao vivo. Escolha uma. E Madruguinha tá dando corda. Ao vivo, eu sou mais boi da rifa. Boa noite, Quilmer. E o time lá de Roraima, Quilmer, qual é o seu? Lá eu sou São Raimundo, faz tempo. São Raimundo. Eu tenho, inclusive, uma camisa com o meu nome do São Raimundo. Quando eu fui a Roraima, eu comprei. Depois eu vou publicá-la no nosso WhatsApp para você ver que não é mentira minha. Aliás, amanhã eu tô indo comprar uma camisa oficial do Palmeiras. Vou torcer pelo Palmeiras. Na final. Vixe, mas lascou. Vixe, nada. Que história é essa? Fica com o São Paulo mesmo. Agora, Marco e Delton, eu queria ouvir de vocês. Porque aqui é muito monopolizado, é muito centralizado, a imprensa alvinegra, tricolor, um pouquinho da imprensa coral. Na opinião de vocês, foi pênalti ou não foi? De onde? O lance de ontem. Ferroviário e Fortaleza. Não. Não foi pênalti. Não. Eu acho que foi que o juiz marcou. Eita. Grande coisa, Delta. Agora, eu pergunto para vocês, queria ouvir a opinião da imprensa juazeirense. A expulsão de Éder Lima foi merecida ou não? Esse lance eu não vi, pra ser sincero... Foi no pênalti. Não, veja bem, se o juiz marcou pênalti, ele teria que ser expulso. No meu entendimento, não foi, critério, então ele não seria expulso, entendeu? Porque pra mim não foi pênalti. Então ele não seria expulso, na sua opinião. Já na minha opinião é a contrária de Marco Valério. Eu acho que foi pênalti e ele deveria ser expulso. Eita. Deu empate aqui, ó. Ave Maria, Delton Sá. Pois bem, aqui na capital cearense continua repercutindo negativamente, principalmente entre os diretores do Ferroviário, a arbitragem do César Magalhães. O César Magalhães uma vez captou um jogo do Guarani que também fez uma lambança, não foi? Um jogo do Guarani de Juazeiro. Acho que foi aquela história, eu não me lembro do roteiro. Foi sim. Né? Mas foi o César Magalhães. O pessoal invadiu o gramado, foi uma esculhambação. Pronto, foi isso aí mesmo. Foi esse saco de gato. Pois bem, a diretoria do Ferroviário não gostou, nem aprovou a arbitragem do César Magalhães. E o mais estranho é que no lance, o César deu cartão para o Lucero, o atacante do Fortaleza, por simulação de pênalti, ou seja, ele estava perto do lance. Ele viu o cara simular e deu amarelo. Aí, de repente, é chamado no pé do ouvido, vai ver o tal do VAR, aí desfez, ou seja, que diabo foi que ele viu, que ele não viu, ou que ele viu que não viu no VAR, né? Foi um negócio estranho, escabroso. A diretoria do Ferroviário ficou danada da vida, mas o Fortaleza passa para a final e enfrenta o Ceará. As datas já estão marcadas, dia 1º e dia 9. Dia 1º e dia 8. Dia 1º de abril, dia da mentira, um sábado. E dia 8 de abril, sábado de aleluia, entre sexta-feira santa e domingo de Páscoa. 2 jogos no sábado, às 4 horas da tarde, a realização dos 2 clássicos. Pintou aqui em Fortaleza, na capital, a informação que teríamos clássico em dose única, ou seja, com uma só torcida. A federação descartou. Pela violência, mataram um torcedor do Ceará no sábado, aí um torcedor do Fortaleza recebeu essa pecha que teria sido assassina. A polícia prendeu 2, mas não divulga qual foi a motivação, se foi torcida organizada, se foi assalto, se foi latrocínio. Bom, então teremos torcida dupla, ou seja, primeiro jogo, mando de campo do Fortaleza fica com o setor prêmio, que é aquele setor bem no meio do estádio. No jogo da volta, o Ceará fica com o setor prêmio.
O time do Fortaleza contratou agora à tarde o goleiro Maurício Kozlink. Vem do Guarani de Campinas, nascido a 18 de junho de 1991, é geminiano e vem para ficar no lugar do João Ricardo, que teve uma fisgada pesada na coxa, uma contratura. Saiu o boletim médico agora há pouco. O João Ricardo fica de 6 a 10 semanas sem jogar bola. Assim, Maurício Kozlink, ex-Guarani de Campinas, o novo contratado da equipe do Fortaleza. O time do Ceará se reapresentou hoje, visando o jogo da quarta. O Ceará, sexta-feira passada, solicitou mudança do mando de campo do Castelão para o PV no jogo contra o Atlético de Alagoinhas. O Ceará está classificado, vale apenas posicionamento. Aliás, na quarta-feira, os 3 jogam. 2 em Pernambuco. O Fortaleza visita o Santa Cruz no Arruda, lá no Recife. O Ferroviário visita o Náutico lá nos Aflitos, no Recife. E o Ceará joga em casa contra o Atlético de Alagoinhas, da Bahia. É bom lembrar que Ceará, Fortaleza e Ferroviário já estão classificados. Essa rodada de quarta-feira define apenas posicionamento. Ao vivo, Fortaleza foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Ô, Quilmer. Oi. Só pra retirar a brincadeira, viu? Eu fui contra só pra brincar, viu? Mas né? Então, você tem razão na reclamação, viu? Obrigado, Deus. E foi um lance que decididamente mudou a história do jogo, né? Mudou. Eu acredito até que o Fortaleza venceria, porque tem um elenco melhor, mas, puxa vida, atrapalhou demais o Ferroviário. O sentimento que fica, para quem gosta do Ferroviário, é aquela história. Mesmo sabendo do poderio ofensivo do Fortaleza, o torcedor do Ferroviário queria ver jogo, bola rolando. O juiz matou a partida aos 25 do primeiro tempo, marcando um pênalti para o Fortaleza e expulsando o zagueiro Éder Lima. Ou seja, como o Kobayashi disse na entrevista, o juiz acabou com o jogo aos 25 do primeiro tempo. Valeu, Deltaço. Um abraço. Valeu, Quilmer. Valeu, Quilmer de Campos. Deixa eu mandar um abraço pro Jade Guga. Você viu o Jade Guga, primeiro lugar na corrida ontem, Marco Valério? Ele não pode receber na medalha. Primeiro lugar aí, rapaz. Representando bem a Rádio Vale. Rapaz, o gasto é bom que ele ganhou sozinho, não tem nem o segundo nem o terceiro. Segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Ó. Parabéns ao Cícero Salles pelo evento. Correu, ganhou, ninguém chegou, só ele aqui, primeiro lugar, ó, na categoria dele, viu? Será que só tinha ele inscrito? É porque era na categoria torcedor do Vasco. Marco Valério. Agora essa foto dele tá pesada, viu? Tá. Com meu amigo Hudson e com o Toninho Vieira. Mas parabéns, viu, Gugas? Primeiro lugar na corrida São José. Ele só não disse qual foi a categoria que ele concorreu aqui, mas ele ganhou sozinho, só chegou ele, viu? Mandar um abraço pro meu amigo Moisés, um abraço pro meu amigo Marco Valério. Eu recebi imagens aqui, certo? Que o pessoal mostrando que essas quentinhas seriam as refeições dos jogadores do Crato. Marco Valério, eu vou dizer um negócio pra você, jogador profissional, comer isso aqui, Marco Valério, só podia dar no que deu no Crato, viu? Não, tem uma história aí de um dia que tava faltando lá alimentação, um rapaz de uma padaria que ajuda lá, mandou os pães, aí compraram os ovos de última hora pro pessoal comer. Quer dizer, rapaz, são assuntos assim lamentáveis, essas imagens que eu recebi aqui, o pessoal dizendo e alegando que são as quentinhas que eram distribuídas aos jogadores. Meu amigo, nem minha esposa, que quando eu casei não sabia cozinhar, fazia um arroz desse aqui não, Marco Valério. Triste, né, Del? Rapaz, tu é doido, não existe isso aqui não. Triste. Pelo amor de Deus. Tristeza um negócio desse aqui, isso é louco. Sem se falar de outras situações, eu me recordo no passado, uma senhora que fornecia alimentação para os atletas, ela não recebeu, veio até aqui na rádio pedir para a gente falar na época, não sei nem se a diretoria do Crato pagou depois ou não essa senhora. Quer dizer, fatos lamentáveis, por isso que o time está na situação que está, né, Delton? Aloysio Vilar vai falar do Verdão. Fala, Aloysio.
Bora lá, falar do Verdão do Cariri, destacar que Casa 2 Floresta 1 teve um público pagante de 1.894 pessoas, para uma renda de R$ 21.058. Porém, as despesas totalizaram R$ 35.236,35, ou seja, o Icasa teve prejuízo de R$ 14.178,35. Sobre as partidas do quadrangular final, a diretoria vai se reunir amanhã para definir qual vai ser a promoção, se vão baixar os valores dos ingressos ou se aderir a essa ideia que o Delton acabou de dar, né, de ter uma dobradinha. Então vamos aguardar por esta reunião que acontece amanhã lá no CT Praxedão. Bem, para a gente finalizar, ainda não foi confirmada a programação desta semana. A equipe teve 2 dias de folga, domingo e hoje, e vamos aguardar que se reapresente amanhã, já que vai ter agora 2 semanas de preparação para o quadrangular final. É bom por um lado, claro, porque a equipe vai ter condições de recuperar aqueles jogadores que estão no departamento médico, como é o caso do Juninho Rosa, que nem estreou, e o Gustavinho, que foi uma peça importante nos primeiros jogos e já poderá retornar neste quadrangular final. Então fica toda a expectativa em torno desses atletas e também daqueles que não estavam ainda em 100% da sua condição física no último sábado, como foi o caso do Catarina e também do Jardel, que voltavam de lesões e não haviam viajado com a equipe para as 2 últimas partidas. É isso aí, Marco Delta. Eu volto amanhã com muito mais do Verdão do Cariri aqui dentro do Vale Esportes. Viu? Obrigado, Luiz. Um abraço para o nosso querido amigo Ronaldo de Ronas Motos, está ouvindo a gente, mandou mensagem. Doutor Humberto Germano, querido amigo, gente da melhor qualidade. E lá no Barro, o vereador Wilton Diniz, lá do Barro, diz que tem um grande desportista, é o Véi Matéia, está ouvindo aqui nesse momento também o Vale Esportes. Muito obrigado pela audiência. E o Val da Pizza está ouvindo a gente. E o Val das Tapiocas, o Val Vascaíno. Eita, muita resenha, viu? Hoje tem Água Santa e Bragantino, né, João Filho? Que horas é o jogo, João? 9 da noite. 9 da noite? Como é que é? Vamos de água ou energético? Quem vinha é peia, né? Quem vir morre. JF, seja humilde. Esse jogo aí é pra disputar quem é vice-paulista. Mas, João Filho, seja humilde. Quem vir morre. Olha, Delto, por isso que as pessoas torcem contra o Palmeiras, é por causa de João Filho. É, né? Tá confirmado. Quer dizer que o jogo hoje é pra saber quem vai ser vice-paulista. Na minha opinião, não. É pra saber o outro finalista. Temos uma outra decisão de campeonato estadual. Tá começando no Goiano, agora, aliás, a bola já rola. Vale uma vaga na final para Goiás e Anápolis. Mandaram perguntar aqui a você qual é a final do Campeonato Baiano desse ano. Rapaz, a final do Baiano... Não, sem Google. É sem Google, JF. Não, Jacuipense, que passou ontem, Jacuipense Bahia, né? Muito bem, parabéns, João Jacuipense Bahia. Jacuipense venceu ontem o time da Juazeirense 3-0. E lembrando, nosso canal no YouTube, oferecimento de pizzaria e hamburgueria Oval. Fique bem tranquilo lá no Val, peça aquela pizza deliciosa. Qual é o número, JF? 988-42-9514. Tá certo. Vamos embora, Delsa? Tem mais um português da área, viu? Qual é? O novo treinador do Cruzeiro é português. É o Peppa. Peppa Pig. Chama-se Peppa, né? Peppa Pig. Aí Pig é por sua conta, né? Mas Peppa Pig, no teu desenho, Peppa Pig. Ele gosta do Palmeiras, é, JF, também? Eu sei. O Poiquinho também, Poiquinho. Peppa, o português. É mais um. Sim, e o palpite pra Água Santa e Bragantino? Rapaz, pra mim, eu acho que classifica o Bragantino. Pra você, Delsa? Bragantino. Acho que o Bragantino vai ser o vice esse ano do Paulista. João Filho, seja humilde, João Filho. Esse João Filho é daquele jeito mesmo. Aliás, uma bonita foto de João Filho com Bibi e Boi está no nosso grupo do Timaço. Valeu, galera!